Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer para nós aqui estarmos com vocês hoje, né? Eu e o Carlos Eduardo. É até estranho chamá-lo de Carlos Eduardo, porque o nome, todo mundo chama ele por Dodô, né? Então, eu queria mostrar para vocês um case, né, que a gente fez juntos aí, né? A SETA vem trabalhando com o pessoal do Grupo Jato mais de um ano, né, num projeto super grande. E, assim, nada melhor do que trazer o próprio cliente, né, que sofreu as dores, que passou por todo o processo de aprendizagem e que está experimentando, né, todo o processo de evolução aí do trabalho, né? Como é que a gente colocou o ágil, né, dentro de um ambiente de RH. Então, não sei se todo mundo sabe, mas, normalmente, esse é um tipo de trabalho que ele surge, ou nasceu, vamos dizer assim, no ambiente de tecnologia. Fazer uma adaptação dessa para dentro de um ambiente de gestão de pessoas, cheio de processos, tal, parece ser algo difícil de ser feito, de fato é, mas é viável, né? Então, eles têm já um case muito legal e que deu muito certo. Então, antes de avançarmos na apresentação, eu falo um pouco sobre a SETA. A SETA existe desde 2004. Hoje a gente já rodou esse ano já o 16º país, aí onde a gente já vem fazendo trabalhos em português, inglês ou espanhol, com receitas na faixa aí de 16 milhões de reais no final do ano passado, né? Vocês vão poder ter acesso aos nossos materiais, e ali tem uma série de serviços que nós prestamos, desde treinamento, como também consultoria. Então, é legal o case, porque não adianta só colocar um trabalho de consultoria, né, sem investir tempo em gestão de mudança, sem investir tempo em treinar as pessoas, né? Então, isso foi uma das coisas que deu muito certo no trabalho. E o Dodô, antes de falar sobre o case, também vai falar um pouquinho sobre o Grupo Jato, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma das empresas com uma das histórias mais bonitas aqui do nosso país, tá? Então... Muito obrigado, Valdir. Bom, primeiro, agradecer a Blueprint pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Ao Valdir da SETA, que foi peça fundamental para que a gente conseguisse evoluir nesse modelo. E a ideia aqui é trazer para vocês um pouquinho, muito mais compartilhar as experiências, né, os aprendizados e em que estágio hoje nós estamos, né? Mas, antes disso, vocês estão vendo aí o que é o Grupo Jacto, um pouquinho fundador, o senhor Nishimura, tem uma história muito bonita, né? Veio aqui para São Paulo do Japão, imigrante, aí ele decidiu pegar um trem, foi até a última linha e o trem fazia exatamente uma curva na cidade de Pompeia, interior de São Paulo, a 450 quilômetros aqui da capital, onde ele fundou uma pequena empresa, era uma oficina de consertos e tudo, e disso derivou hoje o Grupo Jato. Vocês têm aí as empresas que compõem o Grupo Jato. Não vou ficar detalhando isso, porque eu acho que o foco aqui é que vocês entendam a metodologia. E o bonito da história é que, aos 72 anos de idade, ele fundou o que hoje a gente chama de ecossistema, focado principalmente na educação. Então, era visionário, começou com a empresa, depois, ao sair da empresa, se preocupou com a educação, né? E aí criou-se o nosso ecossistema. Aqui para cá. Aqui um pouquinho da nossa demografia. O Grupo Jacto hoje conta com 4.000, já um pouquinho mais, isso aqui são dados de 3 meses atrás. 4.533 colaboradores, estamos presentes aí em vários países, né? Um tempo médio de 8,1 e uma idade média de 35,3. A maioria das pessoas hoje, mais de 50%, fica alocado lá no interior. Mas esse é um pouco da nossa demografia, só para vocês conhecerem um pouquinho o que é o Grupo Jacto. Bom, por que nós decidimos evoluir para um modelo, e a gente chama de evolução porque é exatamente dessa forma que a gente enxerga, de sair de um RH, de um modelo convencional, para um modelo um pouco mais desafiador, e para nós tem sido um grande desafio. Basicamente, a gente tem esse princípio, né, de como nós estávamos antes e como que a gente realmente começa a ter uma postura mais, isso é um conceito, mas mais exponencial, mais proativa, mais de acordo com as tendências de mercado. A gente tem visto que as empresas têm evoluído muito. E se a gente ficasse no modelo antigo, a gente ia sempre estar correndo atrás do que os negócios do Grupo Jato desejavam. Mas a gente precisa ou estar um pouco à frente, ou, no mínimo, estar lado a lado. Não dá para ficar mais atrás, né, buscando correções de rota e etc. Então, isso nos motivou
a pensar diferente. Como que a gente consegue evoluir e acompanhar isso? Começamos lá, como o Valdir disse, em 2020, aqui é o nosso roadmap, a discutir sobre isso. O que a gente faz? O que nós precisamos fazer? E aí trouxemos a SETA, como uma grande parceira nossa, para nos ajudar nessa reformulação, nesse novo modelo. Então, começamos, acho que nós trouxemos grandes ganhos, independente do modelo. Nós tivemos a oportunidade de rever todos os nossos processos. Foram 184 processos, macroprocessos revisados. Fizemos o ESIS, fizemos o TUBI do desenho futuro de como a gente gostaria de atuar. Então, isso foi um trabalho intenso, mas a gente conseguiu dar essa visibilidade de como o RH estava atuando, tá? No conceito de grupo, no conceito de overseas e assim por diante. E chegamos aqui hoje, em 2022, onde a gente está atuando mais já com o design organizacional daquilo que a gente fez. Mas isso acho que vocês vão conseguir acompanhar nos próximos slides. Mas antes disso, alguém fala, tá bom, mas vocês simplesmente decidiram sair de um modelo A para o modelo B? Não foi desta forma. Tudo passou por um processo. Então, o que nós criamos ao longo desses 2 anos que vocês viram no roadmap? Era importantíssimo que a gente criasse uma aliança relacional, porque isso iria impactar muito a vida dos colaboradores. Muito. Sair de uma mentalidade A para uma mentalidade B, e depois eu falo qual é, não é simples. Então, você precisava criar acordos, e nós chamamos isso de aliança relacional. É para realmente dar oportunidade e dar voz para que as pessoas pudessem ser ouvidas. Criamos drives, né? Ou seja, o que são nossos direcionadores. Eles estão aí, agilidade, e vejam que sempre tem o que a gente achou interessante aqui, que ele sempre, em alguns, traz alguns complementos, né? Soluções completas e confiáveis. Observem, isso faz parte da filosofia do Grupo Jato, foco em pessoas e família. A preocupação com o ecossistema. E ser digital. Mas olha o parênteses que interessante, sempre perder a proximidade com as pessoas. Eu não posso ser o mecânico, eu não posso ser automático. O relacionamento prevalece acima de tudo. Criamos isso. Criamos uma missão. Né? Por que a gente fez tudo isso? E aonde a gente quer chegar? Buscamos parceiros. Né? Aqui nós tivemos a Coral, tivemos a Triconsult e a SETA que nos ajudou. E por que foi importante isso? Cada uma delas trouxe a sua expertise, trouxe o seu conhecimento para agregar valor a esse processo que a gente tinha. Alguém olhando o nosso planejamento estratégico, olhando toda a estratégia que nós tínhamos, alguém cuidando, por exemplo, a Triconsulting, dizer, tá, nós vamos fazer essa mudança. E aí? E se eu não me adaptar a isso? É um projeto que nós chamamos de ressignificação de carreira. Dá oportunidade para as pessoas repensar a sua vida dentro do RH. E a SETA, que foi a base para a gente chegar nesse momento. E tudo isso com esse objetivo, né? Gerar a melhor experiência. Não só para os colaboradores, mas para todos os stakeholders. Então, foi um trabalho anterior. Fizemos escutas. Aqui nós ouvimos todos os stakeholders. Ouvimos conselho, ouvimos diretoria, ouvimos colaboradores da própria DDPCO, para que eles pudessem nos dizer quais são os desconfortos, o que nós temos de potenciais, enfim. Foi feito um trabalho de escuta muito grande aqui. Se me permite aí, Dudu, claro, assim, né, a DDPCO, né, é uma diretoria de RH diferente do padrão. Né? Tem 100 pessoas, mais de 100 pessoas, né, e está incluso dentro da estrutura, além do RH tradicional, está incluso lá dentro toda a parte de saúde, segurança, meio ambiente, está lá dentro. Né? Tem uma discussão grande. O pessoal que trabalha com comunicação, endomarketing, também está lá dentro. Né? Então, isso também aumentava a complexidade do redesenho da estrutura deles. Né? E quando olha para esse slide, quando a gente fala de agilidade, tem um ponto importante, porque a mudança de mindset que tem que ser feita. Né? Nós estamos acostumados a um movimento de trabalho onde a gente vive por comando e controle. Se queremos ir para um modelo de agilidade, a gente passa a rodar um modelo mais autônomo. Mas tem muita gente que confunde o conceito quando fala de autonomia, porque pensa que bom, eu sou autônomo, eu não preciso mais falar com o meu gestor. Né? E, na prática, na agilidade, a autonomia chama-se autonomia alinhada. Você tem alinhamento, você tem diretriz, você tem premissa. Né? E os times trabalham para construir algo que atende a essas premissas. Né? Isso é uma mudança, porque o próprio time não estava acostumado a fazer isso também. Né? Então, tem todo um processo de transição sendo feito. Né?
Legal, Valdir, obrigado. Além disso, nós trabalhamos muito forte na questão da gestão de mudança, né? Então, fizemos vários workshops, fizemos várias palestras aqui, algumas delas, falando um pouquinho sobre o futuro do trabalho, falamos um pouquinho sobre o novo RH, né, na Escola de Caos. Fizemos essa palestra também do ser humano dentro no contexto do futuro. Enfim, foram várias situações, coletamos percepções, né, do que realmente as pessoas viam, se eles estavam entendendo o que era o projeto, se ele tinha algum receio, se ele tinha algum medo. Então, aí tem o Mentimentor aí, que vocês viram um pouquinho do que foi apresentado. Enfim, é um trabalho também de gestão de mudança, ou seja, não adianta você estruturar, você buscar as parcerias, você criar, sugerir modelos, mas, fundamentalmente, a gente teve uma preocupação muito grande em trabalhar no processo de mudança. Então, foi tudo isso, ou só isso, que nós fizemos, para chegar nesse modelo. Tá bom, vocês trabalharam com estratégias, vocês trabalharam com as percepções, com o sentimento das pessoas, vocês direcionaram as pessoas, e agora? O que vocês vão fazer? Eu até brinco com o Valdir, a gente tinha um modelo inicial, que não era esse, e o Valdir, numa sacada muito interessante, ele disse assim, vocês querem um passo a mais? Seria interessante. E aí ele nos trouxe esse conceito de squads, nos trouxe os conceitos do mundo ágil, e a gente aceitou o desafio. Pô, legal, acho que isso realmente vai nos levar um pouquinho mais adiante. E o que vocês estão vendo aqui é o modelo hoje, né? Não tem organograma, não tem a estrutura organizacional, mas você tem aqui o modelo circular, onde cada um do que vocês estão vendo, eu não vou detalhar, se vocês precisarem de detalhes, depois a gente vai estar à disposição de vocês, mas cada um desses temas que aí estão, eles representam tudo isso que o Valdir falou em termos de estrutura. E qual foi a preocupação nossa? Foi de criar, aqui vocês podem entender como temas, squads, mas de criar cada uma delas para que tenha foco, olhando o processo do início, meio e fim. E não mais coisas fracionadas. A área B faria tal coisa, a área B outra, a área C... Não, hoje a gente olha isso aqui dentro de um processo. E como o Valdir mesmo comentou, com total autonomia dentro das squads. Ou seja, nós temos facilitadores, e nós vamos mostrar um pouquinho a estrutura, mas a autonomia está dentro da squad. Tem um negócio legal que quando ele fala assim, né, eu estou olhando a jornada, né, para quem teve contato com a Ágil em algum momento e estudou um pouquinho sobre squads, né, a gente sempre olha a questão, de novo, né, na área de tecnologia. Normalmente as squads estão associadas a funcionalidades. Então, se você pega um aplicativo, né, pega o aplicativo do Spotify, por exemplo, que é onde o modelo ficou mais famoso, né, cada pedacinho daquele do Spotify é uma squad que tem por trás, né? E aí a ideia era replicar algo parecido, que é colocar a experiência fim a fim do colaborador numa visão, né, de squad. E o que é uma experiência fim a fim? A gente chamou de jornada. E essa experiência fim a fim, vamos pegar um exemplo bem básico, porque todo mundo já vivenciou isso, né? Vamos contratar alguém. Como que funciona nas empresas, nas maiores empresas do país, né? Eu vou abrir a vaga, tem uma sub-área no RH que toma conta disso, sim ou não? Agora eu vou entrevistar as pessoas, normalmente está na mesma sub-área. Agora eu preciso entrevistar, tal, da hora que eu vou fazer uma offer letter para a pessoa, vou mandar o valor do salário potencial para ele, benefício, outra área está envolvida, certo? Aí, na hora que a gente contrata a pessoa, quem vai fazer a admissão? Outra sub-área. Agora vamos integrar a pessoa que acabou de chegar. Outra sub-área. Ponto importante. Eu acho que isso acontece em quase todos os lugares quando a gente pisa. Se eu perguntar para cada uma das sub-áreas, todo mundo batia a sua meta do SLA previsto. Olha, o meu é 2 dias, o meu é 1 dia, o meu é 5 dias, o meu é 10 dias, o meu é 30. Todo mundo bate a meta. Mas aí a pergunta que fica, e a experiência do colaborador? Porque aí, quando você vai olhar, né, tempo médio, né, ainda mais no caso deles, que eles estão no interior de São Paulo, né, a dificuldade para contratar alguém é ainda maior, né? E aí vocês imaginam, né, na média, 60 dias para você contratar alguém. E não é só lá, né? Porque a gente vê que esse sofrimento não é só lá, em vários lugares.
E a causa raiz, muitas vezes, é o fato de estarmos fatiando o processo inteiro e afetando a experiência. Imagina o colaborador, cada hora que passa, fala com um cara diferente e que perde o histórico depois. Né? Então, quando você pensa numa jornada, pelo menos, nesse exemplo que eu estou dando, pelo menos uma pessoa de cada uma dessas sub-áreas passam a se juntar numa experiência única de um squad. Isso ficou claro? Então, em vez de eu ter, né, alguém, eu tenho agora uma estrutura, eu acho que o próximo slide até mostra mais, né, Dodô, que é assim, ó, atração, integração e engajamento. É como se eu tivesse pego uma pessoa de cada um dos lugares e trazido para uma estrutura só. E essa mesma linha de raciocínio se replica para as outras, né? Carreira, comportamento e execução. Da hora que a pessoa está contratada, integrada, até a hora que ela sai da empresa, tem uma jornada para isso. E a avaliação de desempenho está lá. Na hora que você tem tudo que está focado em educação, que normalmente já é separado, também está separado aqui. Né? Toda a parte de saúde, segurança e meio ambiente, para quem estudou ágil, isso é um capítulo que está cross nas outras áreas. Né? Mas aqui a gente não quis criar confusão na cabeça do colaborador. Eu, Dodô, o diretor dele, o Branco, o Carlos está aqui também, participou dessas discussões. Né? Então, a gente sempre falou, cara, é cross, mas vamos chamar de jornada, porque, de fato, é uma experiência fim a fim. Quanto mais tecnicês a gente colocar no processo, mais difícil fica para quem vai entendê-lo. Né? Então, vocês estão vendo que tem toda uma estrutura desenhada pensando na experiência, de início ao fim, né, que afeta positivamente a experiência do colaborador. Não só que chega, mas de quem está lá e, acima de tudo, de quem trabalha lá. Né? Porque tem que ser legal para eles também. Né? Legal, Roger. Obrigado. O negócio está tão inserido na nossa cultura, no nosso mindset, que a gente fala jornada, vocês estão vendo mentor, maestro, depois eu explico essas coisas, um pouco distante do que é a questão ágil, mas só em conceito. Na prática é a mesma coisa. E aqui, antes de explicar para vocês, aqui são as jornadas que nós criamos, né? As squads. Então, vocês observam aí. E aqui é importante dizer o seguinte: quando a gente diz a formação de uma jornada ou de uma squad, é porque o core, porque as entregas principais estão ali dentro. Mas tem um termo que o Valdir usa muito, é assim: todas elas bebem da fonte de outras. Então, não existe uma acabativa aqui. Vocês veem aí que a gente coloca ali em cima valores, cultura, filosofia, uma coisa muito forte dentro do grupo. Então, ela cria diretriz, mas isso circunda todas as outras jornadas. Mas o importante é saber que a jornada ela tem suas entregas, ela tem seu core. E só um detalhe aqui, vocês observam também que abaixo de cada nome tem umas coisinhas escritas. 3 virtualidades, né? Que é isso? Uma coisa inventada? Não. Na verdade, para cada uma delas, e aí para linkar também com a questão da nossa cultura, dos nossos valores, a gente trouxe quais a principal conexão que existe com a jornada com os nossos valores. Então, um dos valores do Grupo Jato, só vou falar um deles, são as 3 virtualidades: humildade, honestidade e simplicidade. Então, isso tem uma conexão muito forte com a squad, com a jornada de atração, integração e engajamento. Então, isso é só para mostrar para vocês de por que a gente coloca aqui que tem que haver uma conexão total com os princípios, com os propósitos, com o planejamento estratégico do grupo, não pode ser uma coisa solta. Né? E a gente também teve essa preocupação. Aqui um pouco do resultado dos ritos, né? Que a gente mostra para vocês. Isso aqui a gente executa. Tá? Embaixo aqui, não sei se você está legível para todos, mas o que está em vermelho é o que a gente já executou e a gente executa. E vocês podem dizer assim, mas isso é porque vocês estão vindo aqui, vocês conhecem os termos? Não. Isso aqui, se você perguntar para qualquer pessoa hoje dentro da DD Pessoal, dentro do RH, eles sabem, decora e salteado o que é cada um, qual que é o propósito de cada sprint, planning, week, daily, sync, o que se faz, o que se entrega, o que se espera dentro de tudo isso. E a gente costuma dizer assim, os ritos nos deram um suporte muito grande para que a metodologia ficasse de pé. Porque não adianta você ter só a metodologia, mas não tem um rito, não ter algo que sustente ela. E aí estão alguns números para vocês, a gente aplica isso aqui. E o importante, assim, acho que as pessoas realmente também tiveram a mudança de mindset para se adaptar a isso. Uma coisa organizada, né? Não mais aqueles negócios desorganizados. E para quem estudou ágil, né, o papel do mentor é o papel próximo do que é o PO, né? Para quem já estudou ágil, né? Quem está no papel de maestro é o papel mais próximo do que já estudamos, ouvi falar ou do Scrum Master ou do Agile Coach. Aí depende do modelo de ágil que vocês tenham estudado ou conhecido em algum momento. Né?
Por que a gente ficou com os nomes diferentes? Porque, na prática, existem algumas zonas cinzentas que ficou específico para lá, né? Então, a gente achava ruim, né, colocar o nome do livro lá e depois alguém dizer, mas isso não é PO. Isso não é Agile Coach, porque o que mais tem no mercado é metodologista, né? E o pessoal fica, isso não pode. Então, para quem só estudou o livro do Jeff Sutherland, né, aquele livro é muito bom, os ritos que estão lá funcionam. Para uma empresa que está desenvolvendo o sistema, perfeito. Para quem trabalha com o grupo full-time numa atividade, também vai ficar legal. Mas e como é que a gente faz adaptações, dado que as pessoas nem sempre estão full-time nos seus projetinhos que estão sendo desenvolvidos lá dentro, né? Então, é aí que está a diferença. Então, a gente testou com eles uma adaptação de ritos que a gente já tinha feito em 2 lugares antes. Eles toparam fazer as experimentações e ainda fizemos adaptações adicionais, né? E que eles ainda estão aprimorando. Então, por que o case veio para cá? Porque assim, eles já atingiram um nível de estamos em melhoria contínua. Nós não vamos deixar de encontrar oportunidade lá, nós não vamos deixar de encontrar gargalo lá. O gargalo ele vai mudando de lugar, né? A gente trata um, aparece outro lugar. A gente trata um, a vida é um gráfico de Pareto eterno, né? E eles estão trabalhando deles com seriedade, né? Então, isso é legal para vocês verem. Os ritos do ágil estão aqui, replicados com o seu grau de adaptação necessário para a realidade que eles vivem lá. Legal, Roger. E aqui um pouquinho dos números, né, que nós fizemos desde quando rodamos o modelo. Então, a gente tem esse total, a gente faz esse acompanhamento de entregas de cada jornada, de cada squad. A gente faz uma conexão direta, tem um gráfico pizza aí, com os nossos drives. Então, ou seja, é monitoramento constante, acompanhamento constante, porque de nada adianta também você estudar, você levantar, você desenhar, se você não tiver a execução, né, que é a entrega. E trazendo aqui um pouquinho da percepção dos clientes, é claro que a gente ainda não resolveu 100%, e acho que nunca vamos chegar a 100% das melhorias que precisam ser feitas. Tem muita coisa a ser melhorada ainda. Mas algumas coisas já são perceptíveis, né? A gente começa a enxergar assim, os resultados eles começam a acontecer. Porque tem uma coisa muito interessante que o mundo ágil traz para a gente, né? A oportunidade de você erra rápido e você corrige rápido. Ou seja, não vou demorar muito tempo para tomar uma decisão, porque depois vou tomar muito tempo para fazer alguma correção. Errou, corrige. Errou, corrige. Errou, corrige. Isso é uma experiência muito, muito importante. E isso afeta diretamente, o que a gente está falando aqui, a percepção que os clientes têm. Ou seja, não adianta nada fazer um excelente modelo se as entregas suas não forem adequadas. Porque nós estamos falando de experiência do cliente, né? E nós entendemos que nossos clientes são as nossas áreas, os grupos JACT. Acho que é legal, Dodô, mostrar os números ali. Isso é um exercício de humildade, né? 1.211 cards. Gente, tudo isso são oportunidades de melhoria que foi identificado ao longo dos processos, né? Eles conseguiram matar 350, tem 700 e pouco. E à medida que eles avançam, descobrem novas oportunidades. Então, isso é complementado ao portfólio. Então, nós não precisamos zerar todas as oportunidades de melhoria que tem lá. Vai trabalhando por prioridade, né? É isso que eles têm feito. E uma coisa legal que está sendo levada em consideração aqui, que a grande maioria dos lugares não faz. Eles usam o conceito do cálculo de velocidade, que é medir o ritmo de execução das pessoas que estão nas squads. Então, como em qualquer lugar, alguns vão remar melhor que outros. Alguns vão gerar resultado mais rápido do que outros. E aí, o que está acontecendo lá? Né? Que eles vão aprendendo que o grupo vai ganhando maturidade, que isso é esperado no ágil. Vou ganhando maturidade, vou ganhando mais produtividade, vai ficando mais fácil entregar, eles vão aumentando a régua, vão subindo a régua, a barra, como se fosse salto em altura, né? Então, eles vêm fazendo essa correção de rota específica para cada lugar. E ele não mostrou no papel, lá nas estruturas que estão lá de maestro, mentores ali, que não tem mais o gerente, dono de uma área, né? Agora, todos olham tudo, né? E ele é o cara que trabalha no papel de linearizador das jornadas, porque, no fim, ele olha tudo ponta a ponta, como se fosse o olho do diretor no jogo, né? Então, e é o especialista do ágil, né, que não conhecia nada de ágil, fez uma formação expressa durante o período. Hoje é o cara que já está dando aula do tema já, né? Não, estamos aprendendo ainda, Valdir. Mas e acho que foi legal isso, porque muitas vezes a gente acha, pô, mas por que não tem uma linha reta, não tem metas, não tem entrega? Isso que o Valdir falou, assim, tem ações que a gente abre lá, que a gente chama dos cards, né?
Quando você calcula a volumetria, você fala, legal, isso aqui eu entrego em um sprint. A gente trabalha com sprint de 15 dias. A hora que você vai ver, você começa a quebrar aquilo, você fala, cara, 15 dias é impossível. Só que a regra é, você não vai voltar isso para backlog, né? Você não vai deixar isso para pendente, você tem que matar essa ação. E aí se desdobra, né? Então é o que o Valdir falou, tem às vezes jornadas, squads que não entregaram nada. Mas você vai ver o nível de complexidade que eles trabalharam em alguns cards, seria impossível eles fazerem a entrega. Porque no princípio você olha e fala, é simples. Vou ali, converso com o Valdir e resolvo o problema. No final das contas você descobre, não basta eu ir lá conversar com o Valdir. Tem que falar com o Valdir vai falar com o sócio dele, tem que falar com não sei quem, e aí o negócio... E isso a gente tem que acompanhar, né? Se a gente ficar focando ali a entrega, resultado, meta, a gente corre o risco de não ter essa leitura correta da complexidade que isso envolve. Aqui algumas tecnologias que a gente usa, então, só para compartilhar com vocês, a gente tem várias plataformas aí, cada uma delas com seu objetivo específico. E, por fim, o que a gente entrega aqui de proposta de valor, o que a gente efetivamente se propôs a entregar para o nosso cliente. Então, vocês observam aí na pirâmide, nós temos uma linha de operações, uma linha tática, estratégica, acho que isso é comum, é uma coisa padrão que a gente vê. Aqui a gente tem essas figuras que o Valdir falou, lá em cima, começando, você tem o mentor, né, que é o PO dentro do mundo ágil. Nós temos a figura de BP, que aqui é importante, né? Nós temos essa pessoa lá na ponta, em cada um dos negócios, que acompanha, que vive o dia a dia, né? Inclusive o Carlos, que aqui está, ele é responsável pela jornada de carreira, é responsável pelos BPs também. Ele tem duplo chapéu, né? Isso, ele tem duplo chapéu. Está na ponta com o negócio, mas também tem um chapéu dentro de alguma jornada. Então, isso é conexão direta, ou seja, o que o negócio demanda, o que o nosso cliente precisa. Então, isso tem que chegar, isso chega via BP, com a conexão direta com os mentores ou POs. Depois, isso se desdobra para o maestro, né, o nosso Agile Coach, que é a gente pôs maestro porque é ele que dá toda a orquestra, toda a equipe. E também nós temos aqui na operações o maestro. Mas o importante de tudo é o que estão nessas setas aqui. E a gente fez questão de deixar isso muito claro, que não existe uma hierarquia. O estratégico é mais importante do que operações. Não. Existe a conexão direta de estratégia com tático, de tático com operação e assim por diante. Cada situação é analisada. Isso não segue uma regra. Isso aqui vai ser discutido só no campo estratégico. Não. Ele pode ser discutido em qualquer âmbito, porque envolve a autonomia que as squads têm que possibilita você fazer essa integração total. Então, essa é a proposta de valor de entrega que a gente tem hoje com os nossos clientes. Excelente, né? E para dar certo, gente, tem segredos, né? A gente fala que um dos principais segredos foi eles terem aceitado o desafio de avançar, né? Eles avançariam naquela matriz como um RH estratégico. Mas, estar na vanguarda não estaria. Já tem vários que já estão na condição que eles queriam ir, né? E aí a gente trouxe a sugestão lá para eles lá, eles toparam. Falei, olha, financeiramente não vai mudar nada. O esforço vai ser o mesmo. Já que vamos sofrer, vamos dar 2 passos agora, de uma vez, né? Então, a gente conheceu 100% dos processos deles. Mapeamos tudo no nível tarefa, né? Investiram muito tempo em gestão da mudança. Então, cara, desde o primeiro dia, os gestores estavam no jogo e depois isso foi disseminando para as turmas. Eles já tinham uma prática legal que mensalmente eles fazem reunião geral. É mensal? É. Reunião geral. Então, alguns temas quentes aparecem lá. Algumas palestras, alguns temas que estão levando para o futuro aparecem lá, né? Então, eles investiram muito tempo em também capacitar as pessoas. Para vocês terem ideia, a gente treinou o pessoal em ágil, já adaptado. Das 100 e poucas pessoas, 90 treinaram. Não, só não foi quem não quis, porque tivemos 4 turmas, eu acho, diferentes, né? Adaptamos o método lá. E é essa abertura, né, gente? Às vezes você estuda um modelo e pensa, não vai dar para funcionar aqui. Funciona, mas tem que adaptar. Não chama de Scrum, não chama de modelo tradicional de mercado, chama de seu modelo, né? Então, o modelo de ágil que está lá é o modelo deles. Não dá para copiar para outro lugar, mas dá para adaptar também o deles, né?
amadurecer os processos primeiro. Assim, dá para colocar tecnologia no jogo. Dentro dos gaps identificados, tem muita coisa de tecnologia. Tem muito para avançar ainda. Mas já é sabido. Primeiro vamos amadurecer os processos, amadurecer as pessoas no jogo, depois você vai colocando mais tecnologia no circuito, né? E estar aberto a conhecer os benchmarks. A gente trouxe, para cada uma das jornadas, a gente trouxe algum benchmark seta de algum cliente nosso, que estava funcionando legal aquilo, e aí, em cima daquilo que eles viram, eles desafiaram o modelo visto, né? Então, isso faz diferença, né? Eu não tenho dúvida, né? Daqui para frente, eles vão colher muito mais resultados, né? A gente fala que Charles Darwin deixou essa informação aí, essa frase para nós, né? Não é o mais forte que sobrevive e nem é o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças, né? Então, eu posso agradecer, né, de fato, pelo Grupo Jato ter aberto essa porta, ter escolhido a Seta como parceiro, né? Nós já éramos parceiros em outras áreas, não no RH, acho que era o nosso primeiro trabalho junto lá, né? E, cara, a abertura que vocês deram com muita humildade, do início ao fim, as jornadas foram dimensionadas uma a uma, né, para saber quem eram as pessoas, né, que ficariam em cada lugar e garantindo a multidisciplinaridade que renderia melhor o trabalho do mentor lá dentro, né, e do maestro, né? Então, gente, acho que esse é o case que a gente queria trazer para vocês, que repagina um RH de 104 pessoas, né, com squads, capítulos em jornadas, né? Perguntas? Não. Vou levar o microfone para você, só um minutinho. Enquanto chega até ela, né, como eu atendo outras áreas do Grupo Jato, né, eu já escutei de outras áreas dizendo, cara, já melhorou para caramba, né, a relação, a agilidade, porque o que pegava lá? Os próprios colaboradores diziam, cara, a gente atrasa muito nossas entregas, né? O pessoal pede, mas a gente demora muito. E essa passagem de área, de sub-área em sub-área, não é perceptível lá fora. Na cabeça de quem está lá fora cara, foi para o RH e não saiu, né? E isso já começa a apresentar mudanças. Eu sou de uma das unidades do grupo, eu sou da parte agrícola, eu sou cliente. E o que trouxe da divisão é que mudou a cara do RH. Era uma cara burocrática, chata, com as pessoas mais antigas de casa. O Dodô, desculpa, tá? O Dodô é antigão de casa e só trabalhava gente para aposentar. Todos os aposentados estavam lá. Hoje é uma moçada mais jovem, a atratividade, o pessoal quer trabalhar no RH. A gente está se preparando, eu falo quanto grupo, se preparando para receber esse novo pessoal. Hoje, eu até brinco, nós temos a psicóloga lá de cabelo roxo. Então, é um pessoal que quer trabalhar no RH, internamente também. Isso era visto muito ruim. Então, essa é uma das melhorias que a gente conseguiu, fora a agilidade, mais perceber, que mudou a cara do RH. E é muito difícil para a gente ver pessoas como o Dodô falando de metodologia ágil. Isso antigamente não acontecia. Uma empresa de mais de 70 anos, no interior de São Paulo, cidadezinha pequena, está com metodologia ágil dentro do RH. Essa foi a maior mudança, fora a agilidade real do processo, viu? Obrigado, Fernanda. Obrigado. Só para compartilhar assim, às vezes as pessoas falam, pô, mas não tem tanto cabelo branco, mas isso é da natureza, né? Pô, como alguém está há tanto tempo, estou lá na Jacto há 36 anos, de repente vivi muitas eras, passagem de gerações, primeira, segunda, e agora com a terceira, muitas crises. Eu falei, cara, eu acho que o que está escrito aí traduz bem, né? Não adianta você ser forte, você ser inteligente, se você não reconhecer que o mundo mudou. Acho que é bem legal. Obrigado. Bom dia. A gente vive essa transformação também lá no Sicredi, é bastante difícil, né? E a liderança impacta bastante. A gente está vivendo isso com duas trocas de liderança no meio, então cada liderança que chega influencia um pouco na mudança, né? Mas a minha pergunta principal é se vocês fizeram alguma coisa com relação a cargos, né? Fizeram modificação, nomenclatura de cargos, estruturas de cargos. Vocês enfatizaram no início que não tem organograma, né? Como é que isso impactou para as pessoas? Porque esse é um dos pontos que a gente vê muito ainda, o apego no cargo. Eu quero ser sênior, eu quero ser especialista, eu quero ser coordenador. Como é que fica essa questão da autonomia, né? A redução das posições de liderança formal para liderança situacional, se isso impactou lá para vocês? Legal, muito boa pergunta. Seu nome é? Perdão?
Grace. Ô, Grace, nós fizemos um movimento anterior a esse, que foi uma estruturação organizacional. Nós tínhamos vários cargos dentro do RH, nós padronizamos. Então, hoje, dentro do RH, e ainda temos, nós temos o assistente, o analista, o especialista. E aí depois você tem BP e coordenador e gerente. Coordenador equivale ao maestro, mas aí em papel, não em cargo. E o gerente é o Agile, e novamente, mentor, perdão. Mentor é o Agile e mentor, só lembrando que é papel. Eu acho que a primeira coisa importante foi, nós não vamos mexer nesse momento em estrutura, porque a estrutura ela tem que permanecer. A gente entende que são papéis que você cumpre dentro de uma squad. Mas a estrutura, para efeito de acompanhamento, de desempenho, de entregas, meritocracia e assim por diante, ela tem que existir. Alguém precisa acompanhar a evolução, alguém precisa ajudar no desenvolvimento das pessoas. Então, qual foi a opção que nós fizemos para esse momento? Como eu disse, o negócio está muito dinâmico. Nós vamos manter essa estrutura, mas não em organograma, em dizer, quem manda na squad, ou quem manda na jornada, é o mentor, que é o gerente, é o maestro, que é o coordenador. Ele tem papéis. Isso tem que ficar muito claro. Mas, na hora que a gente for levar para o desenvolvimento, para a meritocracia, eu tenho que olhar, sim, porque quem está acompanhando a entrega do maestro, por exemplo, é o mentor. Quem tem que estar no dia a dia dizendo o que ele precisa, como está o desempenho dele, é o mentor. E aí volta naquele dizer, o gerente olhando o coordenador. Mas na linha de comando, nas entregas, não. Aí é papéis. Não sei se eu respondi a sua pergunta. O modelo ficou mais colegiado, né? Então, você tem um BP com duplo papel, um duplo chapéu, né? Mas o cargo dele continua sendo o mesmo, até por causa das questões de avaliação de desempenho, feedback, etc. Né? E também porque eles são os primeiros a passar pela mudança na estrutura. Né? O diretor deles pensa já em levar essas mudanças para outras áreas corporativas, né? E aí, talvez, lá na frente, pensar melhor se elimina os cargos dessa forma ou não, como as startups fazem. Né? E, às vezes, as startups pedem indicação para nós, eu falo, tá, mas esse cara é equivalente ao quê? Eu falo, não tem cargo aqui. Aqui é qualquer coisa. Carlos e Valdir, antes da próxima pergunta, que é a última, antes do coffee, eu tenho um comentário aqui da Gabriela que mandou, ela está assistindo online. Incrível o processo, disruptivo e necessário. Como profissional de RH, o processo tão atuado em silos não gera experiência positiva para ninguém. Impressionante, adorei. Então, obrigado. Muito bom, obrigado. Agora a pergunta. Obrigado. Parabéns pela apresentação, pelo case. Eu acho que a colega que fez o comentário falou de disrupção, né? A maior disrupção que eu vejo, e é onde está a minha dúvida, é que quando a gente fala em ágil, a gente fala na mudança de um modelo de projetização para um modelo de produtização, né? Você mudar a forma como você projeta coisas, né? E pelo que eu entendi o case de vocês estão indo no ágil lá no processo, porque a área de recursos humanos é uma área muito processual, né? Então a gente tem muitos times atendendo solicitações, processos, e vocês chegam, então, no nível de processo, essa é a minha dúvida, quer dizer, um time que hoje é responsável por um processo, está trabalhando de forma ágil, ou ficou só no nível de projeto? Então, essa é a primeira dúvida. E a segunda, aqueles cards que a gente viu ali, eles são melhorias de processo ou eles são o fluxo normal do processo do dia a dia? Ótima pergunta. Então, assim, bom, primeiro, né, existe o modelo ágil focado no projeto em si, né, então é uns que estão mais famosos aí. E existe o que nós chamamos de agile escalado, né, que aí você bebe água na fonte do modelo do Spotify. Né. O que foi feito lá mescla as duas coisas. O que foi identificado de oportunidade nas squads, né, nas jornadas, são aqueles 1000 cartões lá. Aquilo é tratado, como se fosse um projetinho, né, para fazer ela crescer. Porque qual que era a ideia? Será que a gente vai ter que esperar os 1000 cards serem implementados para poder virar a chave? Não, vamos virar a chave e vamos trabalhando os gargalos ao longo do tempo e fazendo as melhorias. Então, quando nós fazemos isso, o Agile escalado, ele muda, inclusive, a estrutura organizacional, o jeito de interagir, o jeito de rodar seus principais ritos, cerimônias, né? E o que é rotina vai rodando nas suas reuniões diárias. Né? Então, você muda as duas coisas, como projetiza o dia a dia
e como executa as rotinas no dia a dia, né? E aí a estrutura precisa ser quebrada, né? Quebrar os silos e criar círculos, vamos dizer assim, para fazer a coisa acontecer de forma mais fluida. Então, é o ágil escalado. E só complementando, dentro dos ritos que a gente tem, acho que as questões de rotina a gente trata muito em daily, é o dia a dia, é a entrega, segurança, enfim, e assim por diante. Quando a gente olha, por exemplo, a SYNC, que são sincronizações, isso a gente está olhando muito mais o planejamento estratégico, o nosso PPE. E quando a gente olha o nosso PPE, tem demandas que são do negócio, que se desdobram para o nosso PPE, e aí sim, aí você começa a ter uma visão de médio, longo prazo, e isso não é uma entrega de rotina, porque isso já existe um padrão. Tá? Então, eu acho que a gente consegue enxergar isso dentro dos ritos que a gente já pratica. Ou seja, você tem um rito específico para dizer, ó, eu preciso entregar isso, não pode ter acidente, não, tem que pagar, tem que fazer isso. Então, isso é aqui. Ah, tem obrigação legal que chegou, social, vamos lá. Agora, você tem coisas que é o seguinte, tá, nós temos uma questão, por exemplo, de um plano de sucessão. O plano de sucessão não está estruturado, precisamos reorganizar ele. O plano de sucessão é um risco que a gente tem dentro do planejamento estratégico para o futuro da organização, até pelo programa de expansão que a gente pretende. Então, já começa a ter esse olhar, né? Ele sai fora do que é simplesmente atender, mas de trazer soluções, porque é uma dor que o negócio tem. Então, acho que isso também nos ajuda a enxergar isso diferente. É isso aí. Então, e aí duas coisas, né? O olhar de velocidade é emplacado nesses ritos de sprints. O que isso aí não usa 100% da disponibilidade das pessoas. E o que excede, o que sobra, é para a rotina. Então, chegou, eles vão matando, né? E a outra coisa que você perguntou sobre processo. Sim, olha processo no nível tarefa, que é o nível mais micro, né, do olhar de processo. Porque é lá que estão as principais oportunidades. E aí que está a disrupção, porque quando você fala de ágil em escala, a gente está implantando lá, a gente é da Petrobras, está implantando o ágil em escala lá, mas ainda dentro da visão de projeto, quer dizer, mudando, trazendo de projeto para produto, mas chegar no nível de processo, eu acho que realmente está a ruptura que vocês estão trazendo. E aí está o principal risco, tá? Então, assim, alguns cases que nós vimos anteriormente, teve empresas que serviu de bench para eles no começo, e que hoje está sofrendo com o modelo. Por quê? Mudou toda a estrutura, mudamos as cadeiras de lugar, né? Agora a experiência fim a fim é essa, mas não olhou o processo. E aí quem está na ponta te recebendo, como RH, continua vendo as mesmas dores. Aí ele fala, legal, seu chapéu mudou, vem uma outra pessoa, parece que agora a experiência vai ficar melhor, mas eu continuo sentindo as mesmas dores, o sapato aperta no mesmo lugar. Então, para mim, o modelo não ficou bom. Então, ele começa a apertar. Quem estudou aí como um monte de gente de RH aqui, quem estudou o modelo de Tuckman vai ver lá. Na hora que você evolui no primeiro grau de avanço, de maturidade, o desempenho deve piorar no começo. E aí, quando você encontra a primeira dificuldade, as pessoas pensam em quê? Vamos voltar para o passado, que era melhor. Aí você volta para o silo. O silo é muito confortável para todo mundo, para quem manda e para quem obedece, que acha ruim o tempo inteiro, mas adora ser mandado. Então, a gente volta para o passado, né? E isso eles já venceram, pelo menos, essa etapa. Bom, muito obrigada, excelente, Valdir e Carlos. A gente continua a conversa, né, agora no Coffee, nós temos 30 minutos e daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada mais uma vez. Obrigado, pessoal.